A tese é esta: Deus Nosso Senhor criou as coisas de tal maneira que vamos dizer, toda espécie de pedras acaba tendo uma pedra que é tipo há pedras comuns, pedras tipos, pedras arquétipos. Você pode imaginar um rubi, aqui um joalheiro pega com uma pinça, pergunta a ele que pedra é essa, ele analisa, pensa um pouco, etc, etc, e diz: será um berilo? Será uma turmalina vermelha? São pedras vermelhas. Será uma granada? Uma outra pedra vermelha. Pensa e diz: não, isso aqui é um rubi. Agora, se lhe dá uma pedra, ele olha um pouco e diz: isso é um rubi. Esse é o tipo. Primeiro, o rubi meio apagado, meio que se confunde com outras coisas. Segundo, não, rubi típico. Né? Agora, se ele mostra um rubi da coleção dos antigos chás da Pérsia, multiplicados pelo rubi, eles dizem: que rubi! Se os senhores tomarem a coisa mais esquilo, os senhores já viram o esquilo brincando em árvores, naturalmente. Bem, é um bichinho tão engraçadinho, um pouquinho parecido demais com um rato, a meu gosto, do que com mas são muito engraçadinhos e fazem coisas que tem muita coisa de engraçadinho. Bem, nós entendemos, e há certos fundamentos nisso em São Tomás, etc., que todos os esquilos que Deus criou desde o começo do mundo até o fim do mundo não são criados a esmo, mas que formam uma coleção, de maneira que todos os modos de ser principais possíveis no gênero esquilo acabam até o fim do mundo existindo. E formam uma coleção de esquilos que morrem, mas Deus terá criado essa coleção de esquilos. Bom, assim tudo é em coleções no universo, mais perfeitas, mais graduadas, menos graduadas, mas tudo forma coleções. Me lembro que uma vez eu li num lugar do Polo Sul, por debaixo da neve, os senhores sabem que nesses polos há cardumes de camarões tão numerosos que através do gelo meio transparente se percebe o rosa passar. O rosa eu não digo bem, não é bem rosa, é a cor típica daquele camarão. Passa, percebe-se que passa. Bem, todos os camarões que desde o começo do mundo até o fim, todos os camarões, no fim, esgotam uma coleção. De que quem os visse, se fosse possível ver todos os camarões que houve até o fim do mundo, compreenderia que era uma beleza. Naturalmente, os senhores poderão dizer: mas por que Deus faz isso? Porque se esses bichos desaparecem, ele é eterno e ele tem em si todas as perfeições. Ele não tem as perfeições, ele é as perfeições. Que lucro ele tem em ver esses bichinhos? Bom, para dar uma resposta numa reunião que começa à tarde e não pode ser. Bem, para dar uma resposta, basta que os anjos vejam, para se justificar, que os anjos assistem tudo isso. E eles estão colocados de algum modo fora do tempo. E para eles tudo é de algum modo simultâneo, de algum modo. Eu estou simplificando. Então eles têm essa noção. Eles cantam glórias a Deus. Bom, mas quando acabou o mundo, acabou isso também, não. Porque na recordação deles fica. Fica na nossa admiração. Porque nós não vemos como eles, mas podemos imaginar como é. Então é uma bonita coisa a gente olhar, por exemplo, o esquilozinho e perguntar: quantas modalidades de esquilo houve e haverá até o fim do mundo? Em cada gênero, quantas espécies? Em cada espécie, quantas famílias? Em cada família, quantos indivíduos? Que riqueza da obra de Deus, que maravilha há dentro disso. Dá para uma meditação muito bonita. Seria interessante um dia a gente fazer uma certa calma numa reunião,
onde eu consiga chegar mais cedo, a gente tomar alguns exemplos e analisar, etc., seria uma coisa muito adequada, muito boa. Bom, agora, por que, em última análise, isso? Imaginem todas as criaturas, então, já não apenas cada gênero formando uma coleção, mas todas as criaturas que há ou houve na Terra formando uma coleção de coleções. Notem que os anjos veem isso assim. Vocês podem imaginar a variedade. E depois, em cada pináculo de uma coleção, um arquétipo, que é como que o rei e o monarca daquela coleção. Várias modalidades de arquétipo, porque a natureza, vamos dizer, dos esquilos é tão rica que não basta ver um. Para dar uma ideia do tipo esquilo, 8, 5, 50 mil arquétipos de esquilos. Mas depois, alguns que vão mais. No fundo, pode-se imaginar o rei dos esquilos. Os senhores não acham que isso que eu estou falando é acessível, é fácil de entender? E não acham também que distrai o espírito? E, por exemplo, as pessoas não encontram um certo repouso tratando disso? Ora, a matéria que nós estamos tratando é filosófica. Convidasse o senhor para uma reunião sobre filosofia. Que susto, hein? Mas eu acredito que, sendo apresentada a coisa de um modo humano, de um modo vivo, e não apenas de um modo esquelético, as coisas da filosofia podem atrair. E aqui está um exemplo concreto. Agora, por que Deus criou tudo isto? É para os anjos verem, está bem. Só para isso? Haverá uma outra razão? É que todas essas coisas exprimem, de algum modo, a perfeição infinita dele. Cada ser que existe é como que uma mensagem de Deus, que nos diz: meu filho, note, eu também sou isto. O esplendor de todas as auroras, a majestade de todos os meios-dias e a dignidade vitoriosa de todos os ocasos, tudo isto reflete-me a mim. E se eu devesse ser conhecido apenas neste filme fantasmagórico que representasse todas as auroras, todos os meios-dias e todos os ocasos de todos os lugares do mundo, em toda a história, ainda eu nem de longe estava esgotado, para teres uma ideia do que eu sou. Mas, enfim, aqui está uma coleção que pode dar uma ideia genérica, uma ideia global do que sou eu, debaixo desse ponto de vista. Mas olha agora para o esquilo. E na agilidade do esquilo, e naquilo do esquilo que faz sorrir, compreenda que há algo por onde eu sou infinitamente aprazível, infinitamente atraente, infinitamente distensivo, infinitamente eu tenho também, sendo infinito, parece-nos dizer ele, eu tenho em mim a matriz infinita daquilo por onde o esquilo é engraçadinho. Poder-se dizer, eu sou o mimo, eu sou a graça, eu sou a majestade, eu sou a bondade, eu sou aquilo, outro. Veja, meu filho, são mensagens que eu dou. Os senhores querem ter um exemplo? Os senhores têm por aí. Há uma imagem muito bonita, chamada, aliás, são duas imagens parecidas. Uma é Notre Dame de Paris, que é muito conhecida, está na fachada da igreja de Notre Dame, e é Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Ela está complacente, muito materna com ele repousando, posto nos braços dela com uma intimidade, mãe e filhinho criança. Né? Bem, mas ela rege. O menino Jesus, homem-Deus, não terá feito algumas coisas à maneira de criança e com graça de criança para olhar?
Outra imagem parecida é a Virgem Blanca, que foi mandada para a Catedral de Toledo e pelo primo irmão do rei São Fernando da Espanha. São Luís, rei de França, mandou essa Virgem Blanca para a Catedral de Toledo, onde é conservada na veneração que os senhores podem imaginar. É uma obra-prima. Eu creio que é nessa imagem, não tenho memória muito boa, é muito ruim até, aparece Nossa Senhora com o menino Jesus no braço e ela mostra a ele uma bola, uma coisa assim. Ele sorri e ela tem uma expressão ligeiramente entretenida da reação infantil de Deus em face dela. E ela, que é filha do Padre Eterno, mãe do Verbo encarnado, esposa do Espírito Santo, que conhece Deus como jamais criatura humana conheceu igualmente, e que tem ideia de todas as majestades e todas as grandezas de Deus, de modo como nenhuma criatura humana teve. Ela sabe que Deus, das vicissitudes de suas perfeições, aí está fazendo sorrir. Não sei se os senhores não sentem o envolvimento da bondade e o incitamento à confiança na misericórdia. Se tudo isso não dá aos senhores 1000 ideias sobre ele, que é o ápice de tudo. É a ponta, é o mais alto cume de tudo. Mais ainda, ele não é só o mais alto cume, é mais do que isso. Tomem, uma vez vi uma coluna assim que me impressionou, infelizmente não guardei a fotografia, é numa ruína de um lugar de civilização grego-romana da Ásia Menor, uma ruína. No meio da cacarecada, uma só coluna de pé. Quer dizer, tinha acontecido tudo, mas aquela coluna tinha ficado de pé sozinha. E eu senti assim um arrepio olhando aquela coluna. Eu pensei, mas por que essa coluna, um cilindro com uma base ornada um pouco e um capitel, é uma coluna de ordem coríntia, muito mais ornada, com as folhas de acanto e tal, mais ornada. Por que razão eu estou tendo essa impressão? Eu pensei, por que chegou a me arrepiar? É porque esta coluna lembra de muito perto certo tipo de resistências que o homem pode opor quando tudo em torno dele cai, mas ele continua de pé. Havia uma altiva família de príncipes em Roma, se chamava Colonna. E o Colonna quer dizer coluna, né? O brasão deles era uma coluna e embaixo os dizeres: sua mola está por seu próprio peso, por sua própria figura, ele está de pé. E aí eu percebi qual era a razão pela qual aquela coluna me tinha arrepiado. Eu começo por dizer que eu não me arrepio com arte grega nem romana, não tem grande Fenomenal. Tem coisas muito bonitas, etc., mas não é para meu gosto especial. Fenomenal. Cada um é lá de um jeito, o meu jeito é esse. Aquela coluna me impressionou, não por ser de estilo grego, mas por estar de pé daquele jeito. Eu entendi, que a coluna lembrava uma ordem de seres, uma categoria de seres muito superior a ela, que é o homem. O fato de lembrar o homem e sem ser homem indica que o homem transcende a coluna por sua natureza, ele é muito mais. E que a coluna tem apenas em pedra ou em tijolo, a coluna tem o que o homem tem em alma. Tem a firmeza de alma, esta firmeza de alma, o homem, coluna, tem. Um exemplo, Santo Atanásio. Ele chegou a ser tão perseguido, porque ele combatia os arianos no tempo do Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas já cristãos, católicos. Ele combatia os arianos com muito vigor. Mas o mundo inteiro, de repente, ficou ariano. E ele ficou quase sozinho na luta dele. Tão perseguido
que em certo momento ele não teve outro remédio para evitar de ser morto do que entrar na sepultura dos pais e morar na sepultura dos pais escondidos. Mas ele lutou contra tudo e contra todos, e o Concílio de Nicéia, um gáudio enorme, acabou definindo algo sobre a natureza, a relação da natureza humana e da natureza divina em Jesus Cristo, de acordo com a verdadeira doutrina e contra o que Ario queria. E daí decorria dessa posição que Nossa Senhora era Mãe de Deus. Então, quando os bispos todos de Nicéia definiram o dogma sobre essa relação entre a natureza humana e a divina e o caráter materno de Nossa Senhora, era já noite, e todos saíram com tochas, cantando na cidade de Nicéia aclamações a Nossa Senhora. Santo Atanásio pode ser chamado a coluna da igreja. Pobre da coluna que eu vi de pé no meio das ruínas. Um terremoto derruba. Nada derrubou Santo Atanásio. Ele tinha a graça de Deus, que o ajudou, mas ele correspondeu. A muitos Deus oferece a graça, não correspondem. A ele não, Deus ofereceu, ele correspondeu largamente, generosamente. O nome dele ficou com uma espécie de glória de fogo na história da igreja. Então, Santo Atanásio transcende as colunas. Ele é uma natureza superior, tem aquilo que a coluna tem por analogia, Santo Atanásio tem muito mais propriedade, está na natureza humana. Bem, Deus é transcendente absolutamente. E o que tem esquilo, tem o rubi, tem a coluna e tem Santo Atanásio, Deus é tão superior, mas tão superior, que ele transcende a isso. Quer dizer, é de uma superioridade que é um abismo entre ele e nós. Para lá desse abismo está a perfeição dele. Pelo seguinte, nós podemos dizer que Santo Atanásio era fiel, que Santo Atanásio era forte. Ele não é fiel nem é forte, ele é a fidelidade. Ele é a força. Todo mundo que é fiel o é por uma participação dele. Todo mundo, porque ele movimenta, ele é o motor imóvel, tudo subsiste porque ele sustenta. Para nós compreendermos essa relação, Deus criou essa coleção enorme de coleções, de tipos e de arquétipos. E depois, por cima, o homem não é o arquétipo da coluna. O homem está com a coluna, Santo Atanásio está com a coluna, numa relação não igual, mas um tanto parecida com a relação entre Deus e o homem. E Deus, ele não tem ninguém acima de si. Ele é supremo, perfeito e infinito. Bem, então, o que acontece com a natureza humana? Quando a natureza humana é reta, os senhores percebem que ela instintivamente procura os arquétipos. Os senhores experimentem uma criança deitada no berço. Ponham diante de uma criança que apenas sabe dizer que vê alguns objetos, assim, tem uma certa noção, pega os objetos que se põe diante dela, os senhores amarrem num fio de linha uma bolinha de ping-pong. Branca comum. Faz assim diante da criança. O seu instinto lhe diz que algo existe. E ela procura desajeitadamente com os braços pegar a coisa. Quando pega, ela tem um instinto de propriedade. A gente quer tirar, ela não. Bem, mas há uma coisa que não falha. Os senhores viram essas bolas bonitas que se põem nas árvores de Natal, de
Nem sei bem de que material é aquilo. Hoje deve ser de uma matéria plástica qualquer, porque o mundo todo está ficando de matéria plástica. Mas antigamente era de alguma coisa vagamente a maneira de vidro, nunca perguntei bem, mas eram bolas bonitas, com cores reluzentes, dourado, verde, vermelho, azul, etc. Cores lindas. Suspendam ao mesmo tempo diante da criança a bolinha de Natal e a bolinha de ping-pong. Ela tem um movimento maravilhoso, ela vai para aquilo que tem mais luz. É uma coisa instintiva. Bem, os senhores ponham para uma criança, vamos dizer, o quê? Um instrumento de música que bata pam, 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 com um só som. A criança se habitua, mas não nota. Os senhores imaginem que põe um pouco de música, a criança estando um pouco mais desenvolvida, presta mais atenção. É porque a sua natureza, apetente de maravilhoso, no fundo apetente de Deus, se ela de algum modo, nos seus sentidos, ela fosse tocada por Deus, ela inteira se voltaria para Ele. A criança apetente do maravilhoso, e no fundo, por isso mesmo, nisto mesmo, apetente de Deus, a criança, quando se coloca sempre algo de mais excelente, ela tende para aquilo que é mais excelente. Isso é reto. Pode ser que depois a criança abuse, tenha mania de ter uma coisa, desordens próprias da natureza humana. Mas, em si, esse primeiro movimento é um movimento reto. É um movimento pelo qual o homem quer aquilo que é mais excelente, que lhe convém mais. Bem, e por causa disso, a criança tem uma imaginação muito fértil. E ela facilmente atribui aos brinquedos que tem uma qualidade que o brinquedo não tem. Eu uma vez passei por uma cruel decepção. Eu tinha talvez 3 anos e meio para 4. Eu tinha um brinquedo comum, um cavalinho de pano, com posto sobre umas rodinhas com eixo de metal, e havia um laçozinho pelo qual eu podia puxar o cavalo. O cavalo, para meus braços, era um cavalo muito grande. Eu tinha uma certa dificuldade de segurar o cavalo. Então, eu chamava o cavalo de enorme. Então, eu ia brincar, eu pedia para me darem o meu enorme. Depois, minha mãe foi adoecer. Eu fui com ela para a Europa para ser operada, babá, e guardaram num armário um enorme para eu brincar quando voltasse. Bom, quando eu voltei, durante a viagem à Europa, de vez em quando eu falava do enorme. Quando eu voltei, eu tinha talvez 1 ano mais. E nesse período, 1 ano faz uma boa diferença. Então, eu voltei e disse: quero meu enorme. Me levaram, até me lembro como se fosse hoje, para um quarto no andar térreo da casa. Eu já vi um armário onde se guardavam os brinquedos de minha irmã, de minha prima e meus. Estava tudo trancado porque a minha prima também, todo mundo esteve fora nesse período. E então tiraram e me deram o enorme. A minha primeira reação: isso não é o enorme. Risadas de 2 ou 3 pessoas em torno de mim. Risadas achando que era o enorme. E era terrivelmente parecido com o enorme, mas terrivelmente mais pouca do que o enorme. Qual é a razão? Em parte eu tinha crescido. O enorme tinha deixado de ser enorme. Em parte, eu via o enorme, notava muito que o enorme era de pano, mais velho, quando eu fiquei mais velho. E que era um boneco. Quando eu fui, eu imaginava quase um ente vivo. Não imaginava diretamente isso, mas era quase como se fosse um ente vivo. Quando eu atribuía, portanto, ao enorme algumas qualidades que um cavalo devia ter e que um boneco não podia ter. Eu estava, no fundo, à procura da arquetipia do cavalo, do brinquedo de cavalo, e estava à procura de alguma coisa que transcendesse até. Era o cavalo vivo. E coisas dessas são movimentos que existem na alma de todas as crianças. É uma das coisas que faz a maravilha da criança, é exatamente isso. Por exemplo, a árvore de Natal. Não há algum nessa sala, um só,
que em criança nós temos extasiado diante da árvore de Natal. Bem, mas o que é a árvore de Natal? A gente pode imaginar que ela seja a figura de uma árvore como poderia existir no paraíso terrestre. O homem, como está na terra do exílio, não tem as coisas que são no paraíso. No paraíso as coisas são muito mais bonitas. O paraíso, o que no paraíso é mero tipo, para a terra é um arquétipo não alcançado. Então o homem imagina a árvore de Natal e a criança se encanta porque sua alma é desejosa de uma perfeição não existente nas coisas que existem. E ela quereria uma ordem de coisas, queria uma natureza, queria outras pessoas, queria tudo, como não existe. Porque sua alma foi feita para coisas maiores. E deseja essas coisas maiores. Isso continua claro? Bem, agora, por que ela deseja essas coisas maiores? Acontece que ela tem uma forma de talento por onde ela como que adivinha a perfeição que tudo deve ter. E por causa disso também, a criança tem imaginação muito criativa e tem o senso do maravilhoso levado a um alto grau. Numa educação verdadeiramente católica, os pais deveriam fazer o quê? Lecionar, ensinar as crianças a realidade inteira. Quer dizer, o que tem aqui é isto. É assim porque estamos numa terra de exílio, foi cometido o pecado original, depois nós também pecamos, o que merecemos é isto, o que tem é isto. Isto é muito bonito. Então o esquilo é muito bonito. Mas se você quiser imaginar que haja esquilos no paraíso, pode imaginar, esquilos se movimentando no paraíso, como é que seria? E quando passa, às vezes, um bicho muito extraordinário, uma borboleta azul e prata, um beija-flor, alguma coisa assim, a gente tem a impressão que se extraviou do paraíso e que foi parar na terra. E é por isso que quando uma criança que tem assim uma dessas coisas, rede para pegar borboleta, vê passar diante num jardim brasileiro, num parque, num jardim não dá, num parque brasileiro, ou num mato brasileiro, ou sul-americano em geral, eu suponho, uma borboleta azul e prata voando, a criança fica louca e quer pegar de todo jeito. É algo de maravilhoso que ela quer pegar. Bem, essa tendência, um pai e uma mãe deveria dizer, olha, está vendo? Deus fez assim o paraíso. E isso aqui era o ponto de partida. Isso aqui está aqui para você ter ideia de como as coisas podiam ser e não são. Procure imaginar, olhe para o que Deus fez de mais maravilhoso, procure prestar atenção, procure imaginar como seria o paraíso. Procure fazer com que tudo quanto você mexa, você modele, tenha alguma coisa que exprima essa sua tendência para o paraíso. Rume para a perfeição, mas pobre paraíso terrestre em comparação com o paraíso celeste. No paraíso celeste não há flores, há anjos. E os anjos são dispostos desta maneira, daquela outra, etc. Se dividem assim. A doutrina católica descreve tudo isso. As maravilhas como são, etc. E por cima de tudo, está Nossa Senhora. Pausa. Mais sua mãe do que é sua própria mãe. Porque ela te ama mais do que todas as mães juntas amariam o filho único que tivesse. É você. E se você se sente um ratinho para ser amado assim por Nossa Senhora, acredite porque é de fé. A cada ratinho humano ela ama assim. Creia e confie. Alegre-se e reze. Cuide de servi-la, de batalhar por ela. Mas olhe para os olhos de Nossa Senhora. Você verá que no fundo há um lume que vai muito além do dela.
Ela está olhando para você, mas ela ao mesmo tempo está olhando para alguém. Alguém é o divino filho dela. Há um lumen Christi, uma luz de Cristo nela, que já vai além do humano. É humano, mas é divino. Mais ainda, ela está vendo Deus face a face. Olhe para os olhos dela e é como se você olhasse um espelho para ver o sol. O maravilhoso, do maravilhoso, do maravilhoso, a perfeição de todas as perfeições. Se todos os homens tivessem isso diante de si, os senhores não acham que o mundo seria outro? Os senhores calculam bem que bem faria se nas igrejas fizessem sermões sobre isso. Por exemplo, um sermão sobre isso numa igreja. Os senhores não gostariam de ouvir? Realçado por algo que tem a palavra do padre, que a palavra do leigo não tem. É a graça do sacerdócio. Realçado pelo púlpito, pela dignidade do edifício sagrado, pelas bênçãos especiais que Deus põe no edifício sagrado, que é a igreja. Tudo isso ali reunido, e um padre dizendo isso para os senhores não se comoveriam, os senhores não eram capazes de chegar meia hora, uma hora antes para reservar lugar para ouvir sermão. Bem, isso é assim, e assim deveriam ser os homens. Quanta gente eu vi em torno de mim, já naquela remota época em que eu era pequeno, em que a formação era dada, não era dita assim, mas era isso. Essas coisas são bobagem de infância. Não pensem nisso. Tudo quanto é maravilha é sonho, que você perde a partida da vida se você pensar em coisas dessas. Seja prático. E para ser prático você precisa de duas coisas: ter saúde e ganhar dinheiro. Preocupe-se, saiba responder esta pergunta: como ter saúde? Saiba o que é que ele faz bem, o que é que ele faz mal, faça seus exercícios, mova-se de maneira a ter saúde, porque doença é um horror. Outra coisa que é preciso ter é ganhar dinheiro. Seja rico, porque a pobreza é a mais triste das condições. Aprenda como ganhar dinheiro. Saiba sorrir, saiba agradar, saiba bajular, saiba dar rasteiras, saiba dar golpes, saiba avançar, saiba recuar, saiba fazer tudo, contanto que te caia nas mãos esta coisa incomparável, o ouro. Corra atrás do ouro. Não sonhe com as coisas nesta ordem. Que dinheiro te dão? Que saúde te dão? Feche seu horizonte e fique só nisso e toque para frente na vida. Você terá o prazer, você terá a riqueza. Isso é o contrário da formação TFP. Se eles quiserem saber como a TFP não é, é assim. A resposta pode vir assim. Mas está bem, doutor Plínio, se a gente não der 100% de reflexão para ganhar o dinheiro, a gente morre mendigo. Alguém, com A maiúsculo e letras de ouro, alguém que é o próprio homem Deus, disse: não vos preocupeis, noli solisticitis, olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam. Tecer e fiar eram profissões lucrativas no tempo dele, não tinha máquina. Então, o trabalhador manual muitas vezes era tecelão, fiava e tecia. Não tecem e não fiam. Entretanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele. Quer dizer, confiai. Confiai, porque isso se arranja. O que não tem, a saúde pode ser recuperada. Pode ser recuperado a fortuna que se perde, pode ser ganha a fortuna que não se teve, pode ser obtida a saúde que não se perdeu. É possível, não digo que é certo, mas é possível. Uma coisa não se perde, não se recupera, é o tempo perdido. E é preciso uma graça muito grande para que uma alma que se tenha deixado trancar nesses horizontes mais baixos volte a compreender e querer o maravilhoso.
é a verdadeira conversão. E para essa conversão é preciso ter graças muito grandes e muito especiais. Uma graça assim se chama o tal. O tal, quando os senhores começaram a conhecer a TFP, na verdade os senhores viram. De longe, ouviram falar de longe da TFP. Mas quando os senhores começaram a tomar contato com a TFP nas suas cidades, nos seus países, na verdade os senhores sentiram que era um pórtico espiritual que dava para um jardim espiritual maravilhoso. À medida que foram conhecendo, os senhores tiveram muitas vezes a sensação assim. Isto vai além do que eu esperava. Nunca tiveram uma sensação assim. Isto é contra o que eu esperava. Desde o primeiro momento do tal, tudo estava contido naquela primeira graça. Estava contido naquela primeira graça. Foi isso ou não foi isto? Foi. Tá bem? Então, saibamos compreender o nosso tal. Esse estado de amor ao maravilhoso, de amor desinteressado ao maravilhoso, que é um dos aspectos por onde se vê o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Este aspecto é esse amor ao maravilhoso, que é um modo de se focalizar o amor a Deus. Eu não falei o que é, porque o meu tema se tornaria inesgotável. O amor, o ver, por exemplo, as grandes figuras históricas canonizadas, que refletiram a Deus de um modo, de outro modo, como é que é, como foi, etc, etc. Por exemplo, na Basílica de São João de Latrão, onde mostram para a gente, no chão, a laje de pedra sobre a qual estava ajoelhado Carlos Magno, na noite de Natal, quando o Papa entrou e o coroou o imperador, sem ele saber. Se qualquer um de nós fosse dono dessa pedra, dava até sua vida para defender a pedra. É maravilhoso, muito mais do que rubi, do que flor, do que não sei o quê. É duas almas. Carlos Magno, que deixou um aroma e um Papa, vigário de Cristo, representante de Cristo na terra, com o poder de ligar e de desligar. O que ligares na terra estará ligado no céu. O que desligares na terra estará desligado no céu, coroando o imperador. Deixa Rubi, deixa tudo longe, a perder de vista. Não tem comparação. Pobre Rubi, pedregulho engraçadinho. Diante da majestade dessa cena, os sinos da cidade eterna bimbalhando, o Papa que entra, Carlos Magno, majestosamente humilde, ajoelhado naquela pedra, laje de pedra, na pedra, para rezar, e o Papa que manda trazer uma coroa com quem não contava, e o coroa ali, imperador do Sacro Império. Funda o Sacro Império. É, na verdade, que os senhores tiveram, na sua adolescência, desejos de que na sua vida vissem maravilhas assim. E que, às vezes, lendo cenas assim, os senhores devem ter pensado, mas por que se tornou impossível que na nossa época haja coisas assim? Eu pensei isso inúmeras vezes. Os senhores devem ter pensado também. Isso tudo são os desejos da inocência. Quando uma alma conserva essa inocência, ela encontra o tal mais ou menos como uma flor que está para se abrir e encontra de manhã o primeiro raio do sol que bate. Às vezes, nós chegamos a certa idade, a inocência reduzida a cacos. Mas, ó cacos preciosos, eles são como aqueles peixes e pães da multiplicação dos pães. Bondosamente, Nossa Senhora os toma e os apresenta a Nosso Senhor. Veja que cacos, meu filho, ele recompõe. Bem, aí os senhores têm a TFP. Forte, pura, unida e se regozijando com coisas tão espirituais. Veja esse pessoal fora.
Eles passaram a semana inteira correndo atrás da saúde e do dinheiro. Todos eles estão trabalhados pelo medo de perder saúde. Comem, quem sabe, hein? Eu não estou sentindo inteiramente bem. Eu senti hoje uma punhalada, uma pontadazinha aqui nesse osso. O que será, hein? Será câncer? Ou você vê um cancerólogo no sábado, na segunda. Vai ver um não sei o quê, vai ver o outro não sei o quê. Passa a semana correndo atrás de médico, ou correndo atrás de banqueiro, ou correndo atrás de qualquer coisa que dê saúde ou dinheiro. Não olham para as outras coisas. Sabe qual é o resultado? Nervosos, ansiosos, excitados. A alma deles tem felicidade? Pelo contrário, eles correm atrás da felicidade, mas a felicidade não corre atrás deles. Em quem assim os senhores conhecem a forma de bem-estar de alma que está vendo aqui nessa sala nesse momento? Isso tudo nos leva a muito altas considerações. Nos leva à ideia de que nós devemos pedir a Nossa Senhora essa inocência. Devemos pedir para nós, devemos pedir para os nossos irmãos de vocação, devemos pedir para todas as criaturas de Deus, porque Deus é infinito no seu desejo de bem e quer abarcar com sua grandeza e com sua bondade a criação inteira. Bem, para todas as criaturas de Deus, eu digo que são criaturas inteligentes, racionais. As outras são capazes de um movimento nessa direção. Bem, de um movimento por vontade própria, por intelecção própria, nessa direção. Bem, então, nós compreendemos o seguinte: há uma coisa nessa época que tem uma beleza comparável à beleza de Carlos Magno sendo coroado. Sabem qual é? É lutar contra isso. Para que esse sol volte a iluminar o mundo. Esse sol é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. O vitral por onde se entra esse sol